colocamos esse tema, né, a igreja, para que a gente pudesse meditar naquilo que é a essência da igreja, para que a gente mesmo com os auditórios fechados, nossos cultos presenciais suspensos temporariamente, a gente não esquecesse a nossa essência, comunhão, de família, de amizade, de amor, da proximidade, do amor fraternal, da ajuda, do auxílio, do amor ao próximo. Nós não podemos esquecer dessa essência. Então agora nós estamos num momento desafiador e que a nossa proposta nesse momento é justamente a gente poder trabalhar aquilo que é o aspecto da igreja, para que a gente não venha cair no erro de achar que a igreja é apenas uma reunião num domingo, ainda que isso seja muito importante, a gente poder sentar, ouvir a palavra, meditar e ser transformado por isso, isso é muito importante, mas nós não podemos nos deixar levar e deixar nosso amor, né, a nossa fé esfriar, porque nesse momento estamos isolados. Agora, de fato, a nossa fé está sendo colocada à prova, aquilo que cremos enquanto igreja está aí sendo colocada no seu mais alto grau, para que a gente possa, então, resplandecer a glória de Deus. E o que a gente quer meditar aqui hoje é justamente sobre isso, né? Como como é importante ser igreja, como é fundamental a gente ser essa igreja, essa parte essencial, né? Nós estamos aí com os cultos suspensos, mas há muitos problemas para se resolver na sociedade, há muita coisa a se orar, a se buscar, a se ofertar, né? Nós estamos aí, como foi falado aqui, estamos fazendo campanha para que a gente possa fazer doações para aqueles que mais necessitam. Então, de alguma forma, nós precisamos continuar com o nosso ministério ativo e nosso coração aquecido para que a gente não perca a essência e nem o calor da nossa fé. Então, assim como a fé é uma coisa que vai crescendo, ela é gradual, ela vai crescendo, ela também vai correndo o risco de esfriar gradualmente. E a gente não pode correr esse risco. Nós precisamos sempre trazer a memória. E é um momento desafiador, onde às vezes nós temos que sentar aí em frente a uma televisão, juntar a família, colocar às vezes um celular ali perto, aquilo tem uma distração a todo momento, a gente juntar, sentar e viver essa igreja nesse momento, ali nos cultos, no âmbito online. É desafiador porque tem muitas coisas que tiram a nossa atenção. E eu quero te desafiar a isso, que você tire aí agora os próximos 30 minutos, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus e sermos transformados por essa palavra. E a gente, de fato, cultuar a Deus, entender de Deus e reunir quanto família. Então não deixe aí você que é o responsável pela sua casa, não deixe que a sua família também esteja à deriva na fé nesse momento. Pelo contrário, que a gente possa meditar constantemente. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite, com constância, o tempo todo. Então a gente não pode deixar que nesse momento, e principalmente nesse momento, que a sociedade precisa ainda mais de ver essa luz da igreja resplandecente, que a nossa fé venha a ser abalada. Então, que a gente possa alimentar. E se você talvez está com a sua fé abalada, você talvez está passando uma situação desafiadora na sua vida, você talvez tem pessoas próximas que estão enfermas ou estão passando uma situação econômica difícil, porque o país está aí, nesse momento, eu quero orar pela sua vida, para que você seja fortalecido. Então, para os que estão online, se você quiser, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração, para que no final a gente venha orar e clamar a Deus por aquilo que você colocou. A Bíblia nos orienta a deixar os nossos pedidos, as nossas petições diante de Deus, para que a gente possa ser consolados por Ele, tirar a nossa ansiedade e entendermos aquilo que é o seu propósito. Então você pode deixar seu pedido. A nossa equipe aqui também no final pode aí colocar os pedidos diante do Senhor, para que a gente também possa orar juntos por isso. Eu queria que a gente meditasse num texto muito importante, fundamental para talvez um dos textos mais fundamentais para esse tema que a gente trouxe aqui. Acho que por isso que a gente deixou por último, né? Porque ele, com certeza, ele fecha toda essa série que estamos trabalhando aí trabalhamos nos últimos 2 domingos e faremos mais esse. Ele com certeza ele traz uma questionamento, ele instiga aí o nosso pensamento de uma forma muito interessante. Então você pode abrir lá em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler os versos 24 e 25. Então Hebreus está bem no final da sua Bíblia, para aqueles que estão com a Bíblia de papel, está bem no final. Assim, a eletrônica também é no final, mas é mais fácil de achar, né? Então não tem tanto problema. Mas Hebreus está mais no finalzinho aí. Assim, né? Eu espero que seja no final, né? A eletrônica também, porque senão tem algum defeito aí, né não? Tem que ser no final, mais no final. Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25.
Diz assim, olha que interessante esse texto. Deixa Deus falar com você aí. Preste atenção, medita nisso aí. Vamos meditar isso juntos. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Isso aqui é uma carta à igreja, isso aqui é uma carta para a igreja. Isso aqui é uma carta direcionada para os crentes, para aqueles que congregam. Ele não está falando para alguém fora, ele não está falando ali para um descrente, ele não está falando para alguém que não conhece. Não, ele está direcionado à igreja, né? Ainda que se tenha dúvidas sobre quem é o autor de Hebreus, né? Existem várias especulações sobre quem poderia ser, mas aqui uma coisa é clara, ainda que a gente não conheça exatamente o autor físico, vamos dizer assim, né? A gente sabe que foi Deus, foi inspirado por Deus, mas ainda que a gente não conheça o autor, a pessoa que escreveu isso, a gente sabe que isso aqui foi direcionado para a igreja. Isso aqui é um apelo à igreja. Então ele está falando justamente sobre a questão do estímulo da fé uns com os outros, da gente se estimular em amor. Então ele fala aí no verso 24 que a gente considere uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Então é importante que a igreja tenha esse estímulo ao amor e também às boas obras. As boas obras são, na verdade, a tradução desse amor que nós recebemos. Então não tem como, às vezes, a gente explicar o que é o amor para as pessoas, porque isso é extremamente amplo, esse é um conceito extremamente amplo, mas a gente consegue traduzir, a gente consegue, através das nossas boas obras, traduzir na vida das pessoas aquilo que é o amor. Então é importante que nós, enquanto igreja, a igreja do Senhor, o que é a igreja? A igreja, as pessoas que se reúnem em nome do Senhor, em nome de Cristo Jesus, que confessam essa mesma fé, que a gente tenha a prática de estimular uns aos outros na fé, no amor e na prática das boas obras. Então a nossa reflexão ela vai passar muito sobre isso. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos trazendo aqui, trouxemos aqui nos outros cultos, estamos trazendo nesse último culto aqui deste domingo, é que justamente a gente não deixe de se estimular, não deixe de estarmos juntos, ainda que isolados. Consegue compreender isso? Nós estamos isolados, mas estamos juntos, em comunhão. O isolamento ele não vai atrapalhar a nossa comunhão, ele não vai atrapalhar o nosso amor fraternal uns pelos outros. E ainda que estejamos isolados, nós conseguimos e podemos manter esse estímulo da fé, do amor e das boas obras. Nós precisamos caminhar nisso. Nós estamos sendo desafiados nesse isolamento, mas nós não podemos deixar de viver a essência da igreja. Então ele começa o texto falando sobre isso. E aí ele traz um ponto, ele fala assim, nós não podemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. Ou seja, esse problema de viver a igreja, de estar junto na igreja, de estar constante, da fé constante, isso já não é de hoje. Muita gente fala, parece que as pessoas agora, elas não estão querendo ir mais à igreja, parece que a igreja... Não, irmãos, isso aqui é um problema desde que esse texto foi escrito, esse problema é recorrente. Então isso não é um problema atual, esse negócio do desigrejado, daquele que discorda da igreja, daquele que quer separar a igreja de Cristo Jesus, isso é um problema antigo. Existe aqui desde que esse texto... Existe até antes, né? Mas pelo menos desde que esse texto foi escrito. Então ele está trazendo aqui uma advertência, ele está trazendo aqui um ponto importante. Porque é na comunhão, é na amizade, é na igreja, é no relacionamento que nós vamos estimulando uns aos outros, a nossa fé vai aumentando, o amor e a prática das boas obras, que são são pontos fundamentais para que a gente possa viver a essência da igreja. E aí ele diz, como é de costume de alguns, antes... Ele fala, não deixem de congregar. Antes, façamos admoestações. Em algumas traduções está escrito, encorajem uns aos outros. Não sei quem leu aí, talvez tem outras traduções que está dizendo, encorajem uns aos outros, aperfeiçoem uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E aí ele dá aquele ponto final, né, para não deixar dúvida quão importante são as práticas do amor, das boas obras, da congregação e da igreja. Ele, para finalizar, para ninguém ter dúvida de que isso é importante, falou, irmão, vocês façam isso. Principalmente porque vocês estão vendo que o dia, D maiúsculo, se aproxima. É o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais eu vejo que o fim se achega, quanto mais eu vejo que o amor dos últimos dias vai se esfriando, mais importante é eu aplicar na minha vida esse amor, a prática das boas obras e também da congregação, amém? Estamos acompanhando aí, galera? Então é o seguinte,
Eu sei que os que estão aqui estão de máscara, né? Então, às vezes, eles falam amém, é amém. Então, é isso aí, balançou a cabeça, amém, bênção. Então, a gente precisa trazer essa prática. Eu estava vendo uma pesquisa, um estudo sobre por que a nossa sociedade hoje, ela cada vez mais, né? Isso não precisaria nem de um estudo para apontar isso, basta a gente ver, olhar. Cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos. Né? Então, cada vez mais a gente vai vendo que as pessoas estão... Antigamente, provavelmente, sua bisavó aí tinha 10, 12 filhos. Não é isso? Minha bisavó tinha 11. Eram 10 filhas e um filho. E aí minha avó já veio com menos, aí minha mãe menos, e a gente... até que eu passei, né? Até que eu passei minha mãe. Mas até então, a sociedade em si, ela tende a ter menos filhos, cada vez mais menos filhos. Existem vários fatores para isso. Eles apontam lá. Que a questão de que as casas agora são menores, que escola é caro, faculdade é cara. Então, quando você vai ter um filho hoje, você faz um cálculo. É ou não é? A pessoa que quer ter um filho, ela vai fazer um cálculo matemático. Ela vai sentar na mesa. Eu não estou falando que isso é errado, não, mas é assim que funciona. Ela vai calcular lá quantas prestações de escola que vai ter que pagar, quanto que é uma van, quanto que é um plano de saúde, porque ninguém quer deixar o seu filho à escória, né? Ninguém quer abandonar o seu filho, quanto que é uma faculdade. Então o cara fez o cálculo lá no estudo, assim, é mais de 1 milhão. Então, para facilitar a sua vida, se você quer ter um filho, vai te custar pelo menos, você formar ele básico, pelo menos 1 milhão. Até anteontem, meu filho mais novo fez aniversário, e aí minha mãe me perguntou, e aí, você vai ter o próximo? Eu falei, mãe, agora, se eu conseguir um de 18 anos, já trabalhando, que sustenta a minha casa, eu quero ter um. Agora, até lá, a gente precisa fazer alguns cálculos, né? Brinquei com ela. Mas é basicamente isso. E um dos pontos que o estudo lá aponta para que essa diminuição nos filhos, né, na família ter menos filhos, é porque nesse momento agora, nós vivemos um certo isolamento. Não é esse isolamento do corona, é um isolamento de cada um agora está cuidando da sua própria vida, morando na sua própria casa, cada um cuida das suas coisas. Então ele aponta no estudo a falta que os antigos arraiais, onde as pessoas viviam em comunidade, faz para a criação de um filho. Porque quando você vivia no arraial, amanhã é junho, né? Então já vamos falar de arraial aqui, né? Quando você vivia em arraial, quando você vivia numa comunidade onde o seu filho podia brincar, que você conhecia o vizinho, você tinha confiança no outro, você sabia que se ele saísse da porta ali para a rua, o outro olhava, aquilo era mais fácil, você conseguia conciliar melhor a criação dos filhos. Então, a mãe estava ali dando banho de 2 anos, e o de 6 meses estava no colo ali do vizinho, do que estava mais perto. E por conta dessa questão de que foi se distanciando a vida das famílias, das pessoas, ficou-se difícil você ter mais filhos. Porque você vai ter um filho, às vezes é você, é o casal somente, já tem um filho pequeno, como é que você vai ter outro? Aí você precisa pedir uma ajuda, é uma dificuldade, a gente sabe disso. Isso reflete muito a importância que a igreja é nas nossas vidas. Porque é só na comunhão, na comunidade, que a gente consegue, de fato, produzir as boas obras de Cristo. Como frutificar, como cuidar das pessoas, como cuidar dos casamentos, cuidar das famílias. A gente só consegue fazer isso, a gente não consegue fazer isso isolado. Não existe igreja de uma pessoa só. Porque é impossível a gente fazer a boa prática das boas obras isolado. Porque a gente não vai conseguir cuidar das pessoas com eficácia, a gente não vai conseguir cuidar das pessoas de fato, efetivamente, se formos apenas um. Por isso a Bíblia fala que Jesus está onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no nome dele, porque é impossível a gente viver essa igreja de uma pessoa só. Ela não existe. É na comunidade que a gente cresce, é na igreja, é na comunhão dos santos, é no arraial dos santos que a gente é estimulado ao amor e às boas obras. Então a gente perdeu um pouco disso, e a igreja é esse ponto que veio a resgatar essa oportunidade de ser uma vida em comunidade. Então antigamente era muito comum que você estava fazendo um bolo e aí te faltava um copo de farinha. Ao invés de ser no supermercado, o que você fazia? Você ia lá no vizinho. Pô, me dá um copo de farinha. O vizinho lá dava um copo de farinha.
Vida em comunidade. Isso reflete o que é a igreja, o que deve ser a igreja. Vai lá dar um pote de farinha, a pessoa vai lá, termina o bolo. No final, o que ela faz? Ela corta um pedaço do bolo e leva. Outra pessoa deu o copo de farinha. A igreja é isso, onde cada um traz aquilo que tem e nós vamos vivendo essa vida de comunidade em amor. Então só é possível expressar o amor que recebemos de Cristo se compreendermos a igreja e nos estimularmos à prática de boas obras. Nem que seja, irmãos, emprestar um copo de farinha para o seu vizinho. O seu irmão que está precisando, você está entendendo o que eu estou falando? Nem que seja nas pequenas coisas do dia a dia que nós podemos, então, expressar esse amor e revelar essa igreja de Cristo Jesus na vida das outras pessoas. Então, nós não podemos perder, por mais que estejamos nesse momento isolados, nós não podemos perder essa essência da prática das boas obras, da comunhão, da amizade, do amor fraternal. Então, é importante que mesmo que online, mesmo que numa videochamada, de qualquer forma, você ligue para as pessoas que você ama, que você considera, que você entende que necessitam, que você faça uma chamada, que você possa levar um pedaço de bolo que seja, nem que você tenha que passar álcool em gel nele, entendeu, irmãos? Mas que você possa ir lá e levar aquilo lá e refletir aquilo que é a prática da boa obra, das boas obras da igreja na vida das pessoas. Assim nós seremos essa igreja que ilumina a cidade. Então nós não podemos deixar que as circunstâncias venham moldar a nossa fé e nos desfazer enquanto igreja. Pelo contrário, irmãos, agora é o momento, então, que nós devemos, então, conclamar esse ajuntamento dos santos, mesmo que isolados. Mesmo que nesse momento isolados, estamos juntos, unidos e em família, praticando e estimulando as boas obras em amor. Então é assim que nós vamos crescer. E aí, eu vou ler aqui, vou repetir aqui, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, uma coisa não caminha sem a outra, que a gente possa ser estimulado em amor e também nas boas obras. Isso é a igreja, quando nos estimulamos uns aos outros em amor e às boas obras. Por isso nós não podemos deixar de congregar. É um desafio congregar agora? Claro. É um desafio, porque agora estamos isolados, nós estamos congregando online, tendo que ter essa paciência de sentar, ligar ali o vídeo ali do culto, meditar naquilo, estar sempre na constante meditação daquilo que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Mas é muito importante que faça isso. É muito importante que a gente continue a viver esses processos na igreja. Amém? Eu me lembro, falando sobre a igreja, né? Porque, assim, é desafiador a gente viver os processos da igreja. É desafiador a gente manter essa constância, porque nós somos família. E o que a Bíblia fala é que a gente precisa, está aqui no versículo 25, é que a gente não pode deixar de congregar e aí nós temos que nos admoestar, nos encorajar, estar em constante encorajamento. E é um desafio, irmãos, porque a rede social é algo muito bacana. É algo que conectou as pessoas, ela revolucionou o mundo. O advento da internet, né? Ela revolucionou o mundo. E uma coisa legal da rede social é que ela deu uma certa voz democrática para as pessoas. Então, qualquer um hoje, que quiser falar qualquer coisa, quiser expor sua opinião política, sua opinião de futebol, sua opinião sobre religião, qualquer coisa, qualquer profissão, de qualquer assunto, você tem um espaço para expor sua opinião. Basta que você cria lá um perfil na rede social, basta que você cria lá um Instagram, um Facebook, um YouTube, qualquer coisa. Você liga a sua câmera, qualquer celular hoje tem uma câmera decente que dá para subir no YouTube, que é muito melhor do que as melhores câmeras dos anos 90. Então qualquer um tem sua voz. Só tem um problema na internet. Que ela deu voz, mas não deu ouvido. Então a internet, a gente corre o risco de a rede social virar uma rede de muitas vozes, mas poucas pessoas querendo ouvir aquilo que você está falando. Tanto é que qual que é o desespero daquele que acabou de criar seu perfil na rede social? Ele precisa de seguidor. Ele precisa de ouvido, para ouvir
coisa que ele quer falar, porque não tem graça nenhuma. A gente fala um monte de coisa e não tem ninguém para ouvir. Então, a primeira coisa que o cara faz é ele ir atrás de seguidor. Hoje tem essas campanhas aí, né? Me segue que eu te sigo de volta. Tá ligado? Por quê? Porque você vai lá, segue o cara e te segue de volta. Pelo menos assim, você tem ali alguém que vai te ouvir. Você acha que vai te ouvir, né? Que por algum motivo ali, você acha que vai te ouvir. Fica ali, você pode comprar seguidor. Você pode comprar, você pode ampliar aí o que a internet chama dos ouvidos, né? Então, tem muita gente querendo falar, mas pouca gente querendo ouvir. E nós precisamos resgatar na nossa vida esse ponto de sentar numa congregação e ouvir aquilo que Deus tem para nós. E é na congregação, é nesse arraial dos santos, é nessa igreja que nós sentamos, somos encorajados e admoestados através do quê? Do ouvir. Porque a fé, irmãos, ela não vem pelo falar, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se manifesta, ela está onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor. Nós precisamos resgatar na nossa vida essa prática de meditação e ouvir as pessoas. Quem está querendo ouvir mais? Então, eu sempre brinco, né, que hoje cada um está preocupado com a sua vida. E a igreja, ela é esse ponto de resgate da comunidade, onde nós somos encorajados uns pelos outros. Mas cada um está preocupado com a sua vida. Repara para você ver. Você chega em casa, você fala assim, estou cansado. O que a outra pessoa responde? Porque não tem ninguém preocupado um com o outro. Cada um está preocupado com seus próprios problemas. Então, a forma mais rápida, mais fácil, eu dispensar, eu ter que ouvir a outra pessoa, eu falar o quê? Não, eu também estou cansado. Então, faz o seguinte, se vira com seus problemas, eu me viro com os meus, cada um cuida do seu cansaço, cada um faz automassagem em si mesmo e vai dormir. Nós perdemos essa prática e a igreja é esse ambiente onde nós sentamos aqui. Quando eu digo sentado, não é somente no sentido de sentar na cadeira, mas de sentar aos pés daquilo que é a voz de Cristo. Ouvimos essa palavra, somos admoestados e encorajados. Nós precisamos resgatar na nossa vida esse ponto, esse período de admoestação na nossa vida. Então não basta a gente simplesmente, a gente não vai fazer isso em casa, ninguém faz isso sozinho. Ninguém é admoestado sozinho. Ninguém se auto-admoesta, porque ninguém se acha tão ruim a ponto de dar um ralo em si mesmo, entendeu? É raro esses momentos. Por isso nós precisamos da igreja. Porque essa palavra de admoestação, ela é muito mais do que dar um rala. Ela é um aperfeiçoamento daquilo que Deus quer fazer em nós. Eu me lembro que quando eu era pequeno, não sei se já tiveram essa impressão. Você vai na casa de uma outra pessoa, parece que a mãe do outro é mais legal. Vocês não tinham, quando vocês eram pequenos, vocês não tinham essa noção, não? Tipo assim, parece que você vai na casa, eu me lembro que eu ia na casa dos meus amigos, pô, fazia aquele lanche. Eu podia fazer o que eu quisesse. Se eu entrasse com tênis sujo, ninguém brigava comigo. Aí ela preparava aquela mesa, bolacha recheada, pão, não sei o quê. Eu fui conhecer Yakult na casa dos meus amigos. Sabe Yakult, aquele negocinho? Aí eu me lembro que depois eu cheguei para minha mãe, eu falei que eu queria Yakult. Ela comprou uma bacia de 2 litros de lactobacilos vivos. Falei, tá aí seu Yakult. Eu não sabia o que era. Mas eu tinha essa impressão de que eu ia para a casa dos outros, parece que era mais legal. A mãe dos outros parece que é mais legal, né? E aí, belo dia, chamei meus amigos para ir lá em casa. E minha mãe sempre foi uma mãe muito rígida, né? Tive uma criação muito antiga, vamos dizer assim, por parte da minha mãe. Então ela sempre era um esculacho, não podia pisar no chão com o pé sujo. Vocês conhecem, né, irmãos? Aí quem é mãe e quem é filho sabe exatamente como é que é essa relação. De deixar a louça suja, banheiro, toalha jogada, aquele negócio. Eu chamei meus amigos, foram lá em casa. Minha mãe serviu Yakult para eles. Aí eu ficava olhando assim para ela e falei, mas não é possível. Estou aqui, tempão, o dia inteiro aqui com a senhora, não me lembro da senhora ter servido isso aqui para mim. Então assim, eu sempre tinha essa impressão que a mãe dos outros era mais legal, mas tinha um
porquê disso, tem um porquê disso. Porque por mais que a mãe dos meus amigos quisesse me agradar, quisesse ali demonstrar o seu carinho, tinha algo que ela não fazia, que era me aperfeiçoar, que era me admoestar, que era ver ali o que eram as minhas falhas, meus defeitos, trazer a sobriedade para a minha vida, porque aquilo é importante. Aquilo é importante para a criação de um filho. E a igreja local, ela faz esse papel. Quando a gente fala da igreja de Cristo, essa igreja é extremamente importante. Mas a igreja local, ela está dentro daquilo que é a igreja de Cristo. E por que a igreja local é importante? Porque aqui é onde nós conhecemos uns aos outros. Onde nós sabemos as fragilidades de cada um, as dores, podemos orar uns pelos outros, nos envolvemos de fato com os motivos de oração uns pelos outros. Nós não fazemos uma oração aqui simplesmente, vamos orar. Não! A gente ora com o coração e esse é o papel da igreja local. Porque como nos envolvemos com a vida uns dos outros, é importante que esse envolvimento esteja também na oração. Então, quando a gente não ora como um desconhecido. A gente ora como aquele que sabe exatamente a dor daquele que está passando porque conhece. Quando a gente admoesta, quando a gente vou usar essa palavra rala, né? Porque não é um rala, mas quando a gente aperfeiçoa o outro irmão, a gente aperfeiçoa tendo ciência daquilo que o outro irmão é e do potencial que ele pode chegar e como ele pode ser a imagem de Cristo Jesus. Nós aperfeiçoamos uns aos outros tendo por base isso. Por isso a igreja local ela é importante, porque ela é o lugar da prática do aperfeiçoamento, do amor, da comunidade, do amor fraternal, da família, do lugar de aperfeiçoamento uns com os outros. Ela é esse arraial, manifesto da igreja invisível de Cristo Jesus. Então não tem como a gente dizer que ama a Cristo se nós não estamos envolvidos com a igreja dele. E essa igreja local, hoje, que no nosso local, que é a Zona Sul, ela é importante porque ela faz parte dessa igreja invisível de Cristo Jesus. Então não tem como a gente dizer que ama a Cristo se nós não participamos da sua igreja. Igreja no seu sentido amplo. Por quê? Porque Cristo e a igreja são um só. Tem um texto que é muito bacana, está lá em... Posso errar, irmãos, eu não tenho esquecido aqui, mas eu acho que é Mateus 16. Eu quase certo que é Mateus 16. Ele diz assim, estava uma confusão lá, porque o povo não sabia exatamente quem que era Jesus. Eles estavam discutindo sobre quem era Jesus. Há uma hora, Pedro tem um insight, uma revelação. E aí Jesus pergunta para ele, e você, Pedro? Quem você acha que eu sou? E ele fala assim, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aquilo é tão do Espírito Santo, aquilo é uma revelação tão celestial, que Jesus vai completar, ele fala assim, bem-aventurado. Pedro, você é bem-aventurado, porque o que você disse aí não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito de Deus. Foi sobrenatural. Olha o nível de revelação que Jesus está considerando sobre Pedro. Vai ser sobrenatural. Não foi carne nem sangue. Foi o Espírito que te revelou. E ele faz uma das afirmações mais fantásticas sobre tudo isso. Ele diz aí, Pedro, sobre isso que você falou, sobre essa pedra que você acabou de falar, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre esta rocha chamada Cristo. Por isso é importante a gente se envolver nos processos da igreja, em tudo aquilo que a igreja proporciona, em tudo aquilo que a gente falou, e poderia ficar aqui uma eternidade falando, porque ela está edificada sobre Cristo. Sempre falamos aqui que quando a Bíblia define Cristo, ela define de uma forma muito legal, pedagógica. Isso aqui é apenas pedagógico, é figurativo, é para ensino. Mas é importante, porque ela fala que o que é Cristo, quando se define Cristo? Cristo é Jesus, o cabeça, e a igreja, o corpo. Quando nós nos comportamos, estamos, vivemos, nos encorajamos como igreja, nós podemos sair nesse mundo, dos desafios da segunda, da semana, da família, do casamento, com uma certeza.
que a porta de nenhum inferno prevalecerá contra nós, que somos a igreja. Então, toda vez que nós temos desafios na nossa vida e tudo aquilo que o inferno tentar contra nós, nós precisamos ter a convicção que somos a igreja, firmados em Cristo Jesus, e não há absolutamente nada que possa prevalecer contra aquilo que a igreja é. Por isso, irmãos, é importante nós vivermos esse processo. E aqui eu quero encorajar e incentivar todos aqueles que estão na nossa equipe, que está aqui, todo mundo que está online, viva os processos da igreja. Se envolva em oração, se envolva no ministério, se envolva num serviço ao culto, se envolva na transformação social, ajude a arrecadar alimentos, distribua alimentos ao faminto, ajude num culto, ajude a abençoar um irmão, ajude numa oração, ajude no ministério infantil, ajude com as crianças, com adolescentes, se envolva com pessoas, leve esse evangelho para as pessoas, mas de alguma forma vive essa igreja, porque é só vivendo essa igreja que nós vamos de fato entrar nesses processos, nós vamos ter o nosso amor aumentado, nós vamos nos estimular na prática de boas obras, e ainda mais que esse dia se aproxima. Então cada vez mais nós devemos estar estimulados, plenos em viver aquilo que a igreja é, porque é vivendo a igreja que eu vou entender quem Cristo é. E quando eu entender quem Cristo é, de fato, eu vou poder chegar e me aperfeiçoar cada vez mais, até que eu chegue à imagem e semelhança desse que é o primogênito de Deus, o próprio Cristo. Por isso é importante. Por isso é fundamental. Que a gente ouça, que a gente estimule uns aos outros no amor, encoraje uns aos outros na prática de boas obras, estimulemos uns aos outros a comunhão, a amizade, o amor fraternal, a família, estimulemos-nos, é isso, uns aos outros, aos ministérios, a cuidar de pessoas. E quando eu falo cuidar das pessoas, irmãos, eu vou repetir o que eu falei lá no início, nem que seja levar um copo de farinha para aquele que precisa fazer um bolo. Nem que seja acudir um vizinho que está passando uma necessidade. Nem que seja levar a palavra para aquele que necessita. E que quando a gente sentar aqui para ouvir a palavra de Deus, a gente ouça a palavra de Deus. Não escute. Não simplesmente escute a palavra de Deus, mas a gente possa ouvir a palavra de Deus e ser aperfeiçoado nela. Irmãos, a palavra de Deus, a gente já está encerrando, mas a palavra de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão incrível. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Ela é tão incrível que até um surdo pode ouvir ela. Porque ainda que ele não escute, ele pode ouvir. Ainda que ele não tenha capacidade auditiva, ele pode ser transformado por ela. Então, às vezes a gente acha que por a gente ter capacidade auditiva, a gente está ouvindo. Mas às vezes nós estamos somente o quê? Escutando. A gente escuta, mas nós precisamos ouvir. E é na congregação que isso acontece. Ah, eu só posso ouvir a palavra de Deus na congregação? Não, claro que não. É óbvio que não. Você pode ouvir a palavra de Deus em todos os lugares. Mas ouvindo a palavra de Deus, mediante os irmãos, mediante a congregação, ali a presença de Deus está. E ali é onde nós vamos sendo aperfeiçoados, sendo moldados, vamos sendo transformados. Que nós sejamos, de fato, moldados, transformados por essa palavra. E a igreja possa ter lugar especial no seu coração. Você considere, a igreja prédio? Claro que não, óbvio que não. A igreja as pessoas, é aquelas que se reúnem aqui, Deus colocou aos nossos cuidados. Amém?